Azenate. Azenate foi uma mulher de origem egípcia que foi dada pelo próprio faraó como sendo a esposa, a mulher de José, que foi chamado pelo faraó de Zafenate Paneia. Nesse vídeo eu quero falar a respeito dessa personagem esquecida das escrituras sagradas, essa personalidade feminina do Antigo Testamento de origem egípcia. Por isso eu já peço, não custa nada, pessoal, deixem o like aí no vídeo, comentem logo após assistirem e compartilhem também com outras pessoas. Isso ajuda demais a conta o canal Mistério de Elohim e também me ajuda. A história de Azenate está entrelaçada com a história de José. José foi um caro servo de Deus, um jovem, um sonhador interpretador de sonhos, com uma comunhão muito forte com o Deus Todo-Poderoso de seu pai Jacó, também chamado Israel, de seu avô Isaac e de seu bisavô Abraão. Azenate foi escolhida a dedo pelo próprio faraó, mas a realidade é que ela já havia sido escolhida para ser a companheira de José no Egito. Apesar de contrariar as tradições semíticas, José teve que aceitar se casar com uma mulher de origem egípcia. Existe um debate, uma discussão a respeito da origem étnico-racial de Azenate. Existem alguns rabinos e alguns textos antigos que afirmam que Azenate, na verdade, não era de origem egípcia. Mais à frente eu estarei ilustrando mais a respeito de cada uma dessas interpretações, mas eu quero focar aqui a respeito da identidade étnica de Azenate. Azenate, nos textos bíblicos, ela é tida e considerada como sendo uma mulher egípcia. Existem alguns que tentam dizer que ela era filha de Diná que nasceu daquele acontecimento que aconteceu com Diná, no caso com Siquém, a qual Siquém aí basicamente se relacionou com Diná sem a permissão de Diná, e basicamente teria nascido esta mulher Azenate. E segundo alguns, um homem egípcio basicamente a adotou e a levou para a terra do Egito. Mas só que essa interpretação não faz o menor sentido, visto que se José demorou cerca de 2 anos até ascender basicamente ao poder de governador do Egito, como poderia José se casar com uma menina no máximo de 3 anos de idade? Isso não faz sentido e nem nexo algum. Azenate não era filha de Diná, irmã de José. Isso é uma falácia, não passa, na verdade, de uma pequena interpretação judaica tentando transformar uma mulher egípcia em uma mulher de origem israelita. A Bíblia afirma categoricamente que Azenate era de origem egípcia e ela era uma mulher egípcia, escolhida a dedo pelo próprio faraó, e o texto bíblico ainda ilustra que ela era filha de um sacerdote egípcio. Um fato muito interessante a respeito da vida de Azenate é que Azenate, na verdade, seria destinada a ser uma sacerdotisa de Neit, sim, uma divindade de origem egípcia. Afinal de contas, a própria Azenate, em grande parte de sua vida, foi uma mulher idólatra, adepta dos ídolos egípcios e da mitologia egípcia, e era basicamente devota da divindade chamada Neit, ou Nat, que era uma deusa egípcia. E isso é muito curioso, visto que o nome de Azenate, em sua etimologia e seu significado, acredita-se, na verdade, que seu nome deriva do egípcio antigo Ashnat, ou Asneit, que significa pertencente, ou ela pertence a Neit, ou Nat, que era uma deusa de origem egípcia. O nome dela também às vezes é chamado na Bíblia como Osnat, ou simplesmente Azenate. Azenate, então, sendo de origem egípcia, é muito mais plausível, biblicamente, colocá-la na linhagem de Misraim, filho de Cam, visto que os egípcios antigos eram descendentes de Misraim. Tanto é que os antigos israelitas e os atuais chamam o Egito e os egípcios de Misraim. Azenate, logo após ter se casado com José, como José era um homem fiel apenas ao Deus de Abraão, de Isaac e de seu pai Israel, ao Deus dos povos semitas, ao Deus de Sem, obviamente ele colocou Azenate para servir também este mesmo Deus.
Apesar de Asenate ser uma mulher totalmente paganizada, é muito provável que ela acreditou no Deus Todo-Poderoso, visto que José não aceitaria se casar e ainda por cima ter filhos com uma mulher pagã, uma mulher que não servia o seu Deus. Existem cerca de 2 abordagens rabínicas para Asenate. Uma sustenta que ela era uma mulher egípcia que se converteu para se casar com José, realmente de origem egípcia. Essa visão faz basicamente ela aceitar a Deus antes do casamento e então criar seus 2 filhos nos princípios aí da fé do judaísmo. Isso apresenta como um exemplo positivo de conversão aí a crença ao Deus Todo-Poderoso e a coloca entre as mulheres devotas e convertidas ao Deus Todo-Poderoso. A outra abordagem rabínica a respeito de Asenate argumenta que ela não era egípcia por descendência, mas, como já dito, eu disse que eu falaria mais à frente, de que, na verdade, ela era da família de Jacó. As tradições que a remontam à família de Jacó relatam que ela nasceu como sendo filha de Diná, irmã, no caso, do próprio José. Nós conhecemos o texto onde Diná, irmã de José, foi abusada aí por Siquém, um homem de origem muito provavelmente urita ou oreia, e que basicamente ela não engravidou, mas segundo essa tradição judaica ela deu à luz a uma menina e esta menina foi Asenate. Mas na realidade essa tradição rabínica ela não faz muito sentido, visto que por que Diná teria colocado o nome aí de uma deusa egípcia, visto que ela servia ao Deus de seu pai, Jacó? Por que ela colocaria que ela era pertencente a Neit, que era, no caso, uma deusa egípcia? Isso não faz o menor sentido. Além disso, essa tradição rabínica vai dizer que Jacó teria deixado a bebê, a criança, aí mais tarde às portas da muralha do Egito e ela foi encontrada e adotada por Potifar. O primeiro ponto é que Jacó jamais faria isso. O segundo ponto é que é um absurdo dizer que ele faria tal coisa. Lembrando que isso tudo é apenas uma tradição rabínica, não o texto hebraico antigo. O texto hebraico antigo diz apenas que Asenate era uma mulher egípcia. É-nos dito ainda, através dessa tradição aí rabínica, que ela, Asenate, foi então criada pela esposa de Potifar e eventualmente se casou com José. No entanto, em Gênesis Rabá 80:11, ela não é declarada como filha de Diná. Em vez disso, o abuso de Diná resultou ela dar à luz a Saul, filho de Simeão, segundo outras tradições, ou seja, não existe nem mesmo um consenso entre os próprios rabinos a respeito desse assunto, o que torna essa interpretação mais inválida. Biblicamente, Asenate foi mãe de 2 filhos de José, Manassés e também Efraim. Esses foram os 2 filhos de José, a qual ele teve com Asenate, a mulher egípcia. E basicamente Manassés e Efraim deram origens às 2 meias tribos de Israel. Aí você pode estar se perguntando, mas por que meias tribos? A realidade é que ambas as tribos representavam cada um 50% da parte de José. E na realidade as 2 tribos formavam uma tribo só, que era as tribos de José, ou a tribo de José. Asenate, biblicamente, ela é mencionada em 3 versículos da Bíblia, todos no livro de Gênesis, aparecendo pela primeira vez em Gênesis 41:45. Asenate é dito ter sido dada pelo faraó a José como sua esposa, como já citado aqui. Aqui ela é referida como sendo a filha de Potífera, que era sacerdote de On, de uma cidade chamada On, que atualmente é tida como Heliópolis, no Egito. Gênesis 41:50 diz que antes dos anos de fome, José teve 2 filhos com Asenate, o primogênito, como já dito, Manassés, e o segundo, Efraim. Mais tarde, em Gênesis 46:20, José e Asenate são mencionados na família de Jacó. O versículo diz que no Egito, José teve 2 filhos chamados Manassés e Efraim, que Asenate, filha de Potífera, o sacerdote de On, deu à luz a José. No livro dos Jubileus, a tradição muito antiga judaica, essa sim é bem antiga, geralmente é considerado um texto oculto, antigo, ocultado de muitas pessoas. Asenate é descrita em Jubileus e é dito que ela foi dada a José para casar aí pelo próprio faraó. E ela era filha de Potifar, um sumo sacerdote de Heliópolis.
sem nenhum esclarecimento sobre se esse Potifar é o mesmo da casa a qual José foi parar, o mesmo Potifar, eunuco de Faraó. No caso, ele teve Asenate antes de se tornar eunuco. Existe até mesmo um livro, acredito eu, do século IV ou V, que é descrito como José e Asenate, que conta a história envolvendo José e Asenate. Vocês conheciam essas informações a respeito de Asenate? Escrevam aí nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo do canal.